Qual é a história, qual a narrativa sobre você que você conta para você mesmo? Qual é a visão que você tem de você? Qual é a história de vida, da sua vida, que você conta para você todos os dias? E esses dias estávamos eu e meu esposo no shopping, quando de repente se aproximou, de um lado vinha uma garota, uma jovem, e do outro lado vinha outra jovem ao seu encontro. E ao que elas se encontraram, a jovem que vinha desse lado mais alegre, né, mais despojada, ao que a outra eu percebi estava ali mais introvertida, mais, como eu poderia dizer, eu pude fazer uma leitura de que ela estava ali, não estava assim num momento muito bom ali de sua vida, dava para perceber que muito bem, né? A jovem que vinha desse lado, ela já cumprimentou ela com um sorriso assim e falando em voz alta, bem espalhafatosa, e disse em voz alta, né? Oi, merda! E elas estavam muito próximas da nossa mesa, né? E a outra moça envergonhada abaixou a cabeça e disse oi. Parece que um pouco que engolindo as palavras pedia para que ela não falasse assim, mas ainda assim a cumprimentou e viu, ficou constrangida, né, com a situação, afinal de contas, olha como ela tinha sido chamada, né? Eu acho que ninguém gosta de ser chamado como merda, não é mesmo? E ainda constrangida, com aquele jeito, e a outra continuou alegre do seu jeito, espalhafatosa, e já mudou de assunto, e contando coisas, e coisas, e coisas, e falando, e falando, e falando, e a outra acanhada, ali pensativa, e seguiram juntas pelo outro caminho. E eu fiquei pensando na situação, né? Na situação que eu havia presenciado ali, das duas jovens, e o quanto isso é comum. E eu pergunto para você, qual é a história que você tem contado sobre você a você mesmo? Qual é a narrativa sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre quem você é, que você construiu na sua mente, na sua cabeça, e você vem recontando e recontando e recontando e recontando essa narrativa inúmeras e inúmeras vezes no mesmo dia e todos os dias, e dia que se passa e segue-se mês, segue-se ano, e você vem contando a mesma narrativa. Você já parou para pensar sobre isso? Qual é a história, qual a narrativa sobre você que você conta para você mesmo? Como é que você se enxerga? Qual é a visão que você tem de você? Qual é a história de vida, da sua vida, que você conta para você todos os dias? Na hora que você se olha no espelho, no momento em que você está pensando, no momento em que você está ali em silêncio, os pensamentos te assaltam. Qual é a narrativa que você conta sobre você, sobre a sua vida, sobre as suas potencialidades, sobre quem você é? A maioria de nós não se faz essa pergunta, né? Por muito tempo eu não me fiz essa pergunta. Até o dia que eu fiz, eu vi que não era uma narrativa muito legal. E eu precisava mudar essa narrativa. Afinal de contas, é a minha história, poxa. Eu sou a protagonista dela. Se o livro é meu, então se o livro é seu, você é protagonista dessa história. Você decide que protagonista você vai ser, não é mesmo? Você não é vítima da história. Você é a protagonista da história. E por que eu tô te perguntando sobre qual é essa narrativa? Você pode não perceber. Você pode contar essa narrativa para você, sendo ela boa ou ruim,
sendo ela uma narrativa que te eleva ou que te derruba, e você não tem consciência dessa narrativa que você está contando dia após dia para você mesmo, sobre você, mas essa narrativa, ela transparece no seu gestual, no modo que você fala, no modo que você se veste, no modo que você se apresenta para o mundo, na sua postura, no modo que você convive com os outros, do jeito que você chega nos ambientes, o jeito que você vive a sua vida, o jeito que você se apresenta diante dos desafios, do jeito que você se apresenta diante das alegrias e das tristezas, diante das conquistas e das derrotas, porque a vida tem tudo isso, é esse misturado de coisas. Porque senão não seria vida, né? A vida é esse grande aprendizado. Essa narrativa inconsciente que você está contando e recontando, ela se apresenta em cada gesto seu, em cada movimento, em cada palavra, em cada coisa inconsciente que você faz, em cada interação humana, ou mesmo quando você está sozinho. E essa história que você conta a você mesmo sobre você também vai determinar como as pessoas vão te tratar, como as pessoas vão enxergar você, porque é essa mensagem que você está transmitindo. É como as pessoas vão se dirigir a você, falar com você e falar de você. E até mesmo como elas vão vão definir você. Ainda que isso não seja nada de verdade, nenhuma verdade sobre você. Mas é a mensagem que você está transmitindo. É a história que você conta na sua cabeça, você começa a contar com o seu corpo. Você começa a contar com as suas ações e as suas atitudes, é a forma que você se apresenta. Então é a forma com que as pessoas te veem. Somente pessoas com muita sensibilidade com o outro, e é uma sensibilidade mesmo de enxergar o outro além do que ele está mostrando, que vão conseguir ver a sua verdade. O que está escondido ali atrás daquela representação. E não são tantas pessoas assim que exercem essa intuição, essa sensibilidade para enxergar o outro além do que ele mostra. Então, há de se crer que você pode passar a vida representando esse teatro, desse enredo que está criado na sua cabeça sobre você mesmo, dessas mentiras que você foi acreditando ao longo do caminho, de coisas pode ser que lhe disseram, ou de alguns acontecimentos ao longo da vida que você foi acreditando, de que talvez você não tivesse valor, de que talvez você não valesse a pena o esforço, de que você não valesse a pena ser amada, de que você não merecia ser vista, não merecia que lhe amassem, não merecia que lhe respeitassem, não merecia que lhe dessem um lugar, não merecia afeto, carinho, atenção, não mereciam que lhe abrisse a porta, não merecia dignidade, não merecia acolhimento, não merecia perdão. Talvez faltou aquele olhar que te encorajasse, aquele olhar que te desse autoconfiança. E tudo isso foi construindo essa narrativa equivocada sobre você mesmo. E que criou essa história completamente equivocada sobre quem você é. Uma história em que esconde seus potenciais e que maximiza e até inventa defeitos onde não tem. E você começa a enxergar um mundo cinza, onde tem tanto colorido no mundo. Defeitos nós todos temos, sim, é verdade. Que atire a primeira pedra aquele que não tem. Eis daqui alguém que tem um monte, que está trabalhando em todos eles. Um de cada vez. Mas temos que trabalhar nos nossos defeitos, mas lembrando que nós também temos qualidades. E que não adianta a gente olhar só para o defeito e esquecer da qualidade. Esquecer que sim, somos dignos de amor. E quando as pessoas
te tratam dessa forma que você representa, né? Que você está se apresentando ao mundo, dessa mensagem que você transmite inconscientemente, tem 3 situações que acontecem. Primeiro, ao te tratarem assim, vai reforçar essa história, essa narrativa que está aqui rodando, feito um filme na sua cabeça. E você vai passar a querer acreditar mais ainda, né? Porque está reforçando a história. Ela vai reforçar o senso de inferioridade e inadequação. E acontece uma segunda coisa. Uma voz dentro de você vai protestar. Uma voz dentro de você vai se revoltar e dizer: por que essa pessoa está dizendo isso? Eu não sou assim. Será que ela não enxerga? Será que ela não vê que eu não sou desse jeito? Por que ela está dizendo isso? Eu não sou essa pessoa. Essa voz dentro de você vai se revoltar e vai ficar martelando isso na sua cabeça. Mas acontece um terceiro movimento. Nesse terceiro movimento, no fim, você vai ficar chateada, muito triste, mas você vai acabar cedendo. Porque se estão te tratando assim, poxa, deve ser verdade então isso que eu penso. Deve ter razão essa pessoa. Você vai acabar dando razão para essa pessoa. Mesmo estando chateada e mesmo com essa voz gritando e protestando aqui dentro. Mas veja só, essa voz está protestando porque ela te conhece. Ela não consegue protestar contra o seu looping de pensamentos, mas ela consegue protestar quando vem uma força de fora, quando vem um pensamento de fora, quando vem uma palavra de fora. E isso é um indicativo muito forte que a sua narrativa acerca de si mesma é falsa. A estrutura do nosso cérebro é muito perfeita. O nosso consciente, o nosso inconsciente, a nossa sombra, que guarda tantas coisas boas e também coisas que negamos em nós. E esses momentos que surgem, esses pensamentos que surgem, essas pequenas vozes que surgem em nós protestando, são grandes indicativos que nós deveríamos dar mais atenção a eles, para nos guiar mesmo em nossa vida. Jung mesmo dizia, até que o inconsciente se torne consciente, ele vai comandar a nossa vida e nós vamos chamar a isso de destino. É onde nós temos que olhar para nós mesmos, olhar para o nosso interior e entender o que se passa em nós, das nossas feridas, que a gente fica jogando para o inconsciente, que a gente fica jogando lá, e que em algum momento ele vai emergindo, e quanto mais a gente vai se conhecendo, mais vai se tornando consciente, e mais consciente de nós mesmos, mais atitudes acertadas nós temos, e mais emoções equilibradas nós temos, e mais verdadeiros nós somos, mais em contato com o self, que é também uma estrutura nossa, determinada por Jung, né? Que é o nosso eu verdadeiro, mais em contato com ele nós entramos, que é a nossa expressão verdadeira sem máscara nenhuma. A gente não precisa usar máscara para transitar pelo mundo. Se a gente pode usar uma expressão única, singular e verdadeira. Mais pra frente a gente fala das nossas máscaras. Vamos deixar para uma próxima aula. Para não confundir tudo, né? Gente, ninguém tem uma história perfeita. Independente de qual seja a sua história, como eu estava dizendo. Se apegar a um passado nebuloso, a pessoas que nos feriram, a coisas que foram ditas inoportunas, em momentos de fragilidade, é só aumentar um sofrimento desnecessário, de que a gente não precisa. Ninguém é esse demônio. Você não é esse demônio. E sinto lhe informar, demônios não existem. Sinto acabar com vossa ilusão. E não existe uma divindade cruel em algum canto do universo
fazendo criações maquiavélicas para te torturar. É a vida dando ensinamentos para aparar nossas arestas. Sofrimentos existem, de todos os níveis, em todos os graus, histórias tristes, todos temos. Não é menor nem maior a dor de ninguém. Se tem uma coisa que eu aprendi com a minha história e lidando com a história dos outros, é que as dores são do mesmo tamanho. E que ninguém é esse ser horrível. Ninguém tem que ficar se culpando por carregar esses sofrimentos, por tudo que passou, por tudo que lhe fizeram. E se sentir esse ser tão horrível, tão não merecedor de amor. Porque muitas vezes passou metade da vida sem receber amor. O que realmente existe é a possibilidade de você decidir o que você vai ser daquilo que fizeram de você. É realmente isso que existe. Reescrever a sua história, é recontar a sua história, mudar toda essa narrativa mental que está te intoxicando, que está te envenenando, porque o pensamento também é... Esse tipo de pensamento é como um veneno que nós tomamos e vamos morrendo lentamente, definhando. É olhar para você com mais amor, para você poder se desfazer de todas essas prisões que você mesmo está criando. Quando você muda essa narrativa, você automaticamente vai tirar o direito de qualquer um te chamar de merda. Você vai começar a ditar como é que as pessoas vão te chamar. Com a sua atitude renovada, com o seu jeito renovado, com o jeito que você se comporta no mundo, é como as pessoas vão realmente olhar para você e chamar você. É o jeito que você se comporta. Não tinha esses tempos atrás uma frase? Ergue a cabeça, princesa, que é pra coroa não cair, né? É isso que devemos ser, né? Os protagonistas da nossa história. E nenhum protagonista vai ser chamado de merda por aí. Porque você vai deixar de acreditar que você é uma merda por aí. E vai deixar de ser tratado como tal. Esse é o grande ganho. Mais que isso, você vai se respeitar também. E quando você tem essas narrativas mentais distorcendo quem você é, gerando tanto sofrimento acerca de quem você é, tanto sofrimento emocional e sofrimento físico também, porque isso passa para o corpo físico. É um sofrimento muito real. É como se você fosse um passarinho. Um passarinho preso dentro de uma gaiola. Mas a questão é, a gaiola, ela está aberta. A decisão é só sua de sair.